Olá, me chamo Pontes e depois de 9 meses de atraso estamos de volta com os vídeos dessa série em que apresentamos para vocês o básico sobre os anarquismos e anarquistas. Hoje vamos conversar um pouco sobre a vida de Mikhail Bakunin e sobre o que ele defendia. Diferente de Proudhon, que focava seus esforços voltados ao anarquismo na parte teórica, mas quando saía do seu gabinete se transformava em um artesão orgulhoso e um ótimo pai de família, Bakunin era mais vida louca. O cara era um rebelde diferentão que parecia levar a anarquia em quase tudo que fazia. Ele foi o primeiro de uma série de aristocratas que abraçou o anarquismo sem perder os trejeitos refinados, mesmo sendo um gigante de 2 metros de altura que não se preocupava muito em pentear os cabelos. E mesmo com essa aparência que chamava a atenção, ele ainda conseguia levar geral no papo por ter uma ótima oratória. Pelas descrições, ele era quase como uma caricatura viva, como se fosse um personagem principal de um filme de comédia e ação. Passou grande parte da vida de presentes e empréstimos sem se preocupar com segurança material. Era culto e inteligente, mas ingênuo, bondoso e ardiloso, leal e imprudente, o que acabava fazendo com que colocasse seus amigos e ele próprio em perigos desnecessários. O cara era do tipo que andava pelas ruas da Suíça disfarçado de padre anglicano, colocava um envelope no correio com uma carta codificada e a cifra para decifrar a mensagem, e soltava altos caôs para as pessoas próximas falando que ele comandava enormes exércitos secretos que não existiam. Mas apesar disso tudo, ele continua sendo uma pessoa muito importante para a história do anarquismo e na tradição revolucionária. Bakunin nasceu em 1814 na província russa de Tver, em um berço de ouro, sendo basicamente um senhor rural. O pai dele, Alexander Bakunin, era um poeta amador e um liberal culto. Já a sua mãe, Varvara, fazia parte da família Muraviv, que tinha muita relevância. Essa família teve ao todo 10 filhos e viveu com certa simplicidade, mas Alexander se preocupava muito com a educação de cada uma das crianças. É ainda criança que Bakunin aprende francês, alemão, inglês e italiano, para você ter uma ideia. Nessa época era comum que homens de famílias ricas fossem obrigados a passar parte da vida deles no exército, e Mikhail foi mandado para a escola de artilharia de São Petersburgo. Ele não era nada chegado nessa vida militar. Durante os estudos empurrou tudo com a barriga e quando foi mandado para servir na Lituânia, só viu aumentar o seu tédio, rancor contra a disciplina e o amor pela leitura. E isso fez com que ele ficasse de saco cheio daquilo tudo. No ano seguinte, ele deu um migué tão grande que conseguiu fingir uma doença, pegar baixa do exército e voltar para a Rússia. Nessa época, um espectro rondava a Rússia, o espectro de obras da Europa Ocidental que conseguiam passar pela censura do Império. Obras de literatura, metafísica e pensamento social começaram a influenciar jovens intelectuais de Moscou e São Petersburgo. Podemos citar aqui 2 círculos que se formaram. Um em que se discutia a obra de Hegel e outro que focava nas obras de socialistas, como Fourier, Saint-Simon e Proudhon. Bakunin nesse começo fazia parte do primeiro grupo, mantendo seu hegelianismo ortodoxo e autoritário até 1839, o ano em que ele saiu da Rússia para entrar em contato direto com as fontes que ali tinha difícil acesso. Ele pediu dinheiro emprestado para o Alexander Herzen, outro hegeliano russo influente, e se mandou para Berlim. Ele passou 2 anos estudando na Alemanha e entra em contato com diferentes intelectuais e obras. Fourier e Proudhon, que ele ignorou enquanto vivia na Rússia, são os principais nomes que ganham a sua fascinação. Nesse período ele começa a escrever seus primeiros ensaios. Um deles, que possui certa importância, é o Reação na Alemanha, em que ele apresenta a doutrina de Hegel como uma doutrina de revolução, dando grande importância à destruição, sendo ela o que possibilitaria a criação futura, traço que vai permanecer nos seus escritos futuros. Nesse período ele teve várias influências, uma delas foi o Wilhelm Weitling, um comunista alemão alfaiate que participou de uma das revoltas em Paris de 1830 e que se ocupava de organizar sociedades secretas formada pelo operariado russo, falando sobre a importância da revolução conduzida com muita violência que ia gerar uma sociedade de paz. E é influenciado por Weitling que Bakunin passa de um rebelde teórico para um rebelde prático. Além da parte teórica,
Weitlin também acabou influenciando Bakunin a viver exilado. Quando prenderam Weitlin e o expulsaram da Suíça, encontraram o nome de Mikhail em alguns dos papéis que ele carregava. A embaixada russa avisou isso a São Petersburgo e Bakunin foi chamado para a Rússia para falar o que diabo estava acontecendo. Bakunin não apareceu e foi gentilmente convidado a se exilar e a cumprir trabalhos forçados na Sibéria. Assim, ele correu para Paris, onde diversas personalidades revolucionárias estavam vivendo. Ele conheceu várias delas, mas vamos dar destaque aqui ao Marx e ao Proudhon. Com esse último, Bakunin passava as noites conversando sobre Hegel, e isso começou a dar forma ao seu pensamento revolucionário. Ele discordava de Proudhon em alguns pontos, rejeitando a defesa que ele fazia sobre a posse individual e suas ideias ligadas a operações bancárias mútuas, mas ainda assim o considerava como o melhor dos filósofos socialistas. Nos anos seguintes, ele focou suas atividades em tentar ajudar seus compatriotas eslavos que ainda estavam submetidos às autocracias da Rússia, Áustria e Turquia. Nesse período, ele começou a propagar a ideia da união de todas as populações eslavas em uma rebelião que mudasse a Europa. Seu primeiro discurso público sobre o assunto foi feito para 1.500 refugiados poloneses em Paris no fim de 1847. Alguns dias depois, ele foi deportado para a Bélgica, onde ficou por aproximadamente 2 meses. Nesse tempo estourou a Revolução Francesa de 1848 e Bakunin saiu correndo para participar dela. Ele ficou extasiado com a atmosfera revolucionária, mas isso não durou muito. Bakunin curtia participar de atos, mas a onda revolucionária em Paris começou a baixar e assim ele começou a ficar de olho em que canto da Europa que ele poderia se enfiar para dar uma força. O rei da França caiu e os reis dos outros países estavam ameaçados. Nessa bagunça toda, só o Império Russo estava aguentando os BOs sem muitos problemas. E como esse era o país do Bakunin, ele começou a correr atrás de levar para lá aquela destruição criativa que ele defendia. A Polônia era o ponto mais fraco da Rússia. Assim, Bakunin pegou 2.000 francos emprestado do governo provisório francês e deu no pé para lá. Ele queria chegar no Grão-Ducado de Posen, mas a polícia prussiana falou que era melhor colar em Breslau, onde estava a galera refugiada polonesa. Chegando lá, Bakunin encontra essa galera completamente dividida e desorganizada. A única coisa em comum que dividiam era a desconfiança sobre Bakunin, porque os agentes do czar espalharam o boato de que ele era um próprio espião do czar. Ele soube que o Comitê Nacional Tcheco estava organizando um congresso eslavo. E lá foi ele de novo, agora para Praga. Ele tinha esperança de conseguir ajudar na criação de uma união revolucionária dos povos eslavos, mas acabou quebrando a cara. Só uma pequena parte dos delegados tiveram algum interesse nas ideias dele. No último dia do congresso, rolou um levante quando estudantes e operários de Praga ergueram barricadas pela liberdade tcheca. Reza a lenda que Bakunin foi o primeiro a dar uns pipocos nas tropas austríacas, dando início ao levante. Mas isso é lenda. O que sabemos mesmo é que ele deu assessoria militar para a galera e lutou nas fileiras. O levante durou 5 dias e no fim Bakunin conseguiu fugir para o ducado de Anhalt, na Alemanha. Nesse período ele começa a se aproximar do anarquismo, ao declarar que as revoluções nacionalistas teriam implicações internacionais e que essas só seriam bem-sucedidas se incorporassem à revolução social influenciada pelas ideias de Proudhon. Como acontece com outras autoras e autores, mudanças na sociedade acabaram influenciando o pensamento de Bakunin. Como vimos, um ponto importante nesse período foi a Revolução de 1848. Nela, as massas organizadas passaram a reivindicar principalmente 2 pontos: a questão social, por perceberem que a maioria esmagadora da população não possuía o básico de educação, lazer e alimentação, servindo apenas de escada para a galera perigosa, e a independência de todas as nações, por pensarem que enquanto existia uma nação que fosse perseguida, não seria possível existir democracia em qualquer canto do mundo. E para acontecer qualquer mudança nesse sentido, a galera percebeu que precisamos, antes de tudo, destruir essa sociedade antiga e construir uma nova que leve esses 2
preceitos como sua base. Bakunin pega essas noções da importância da revolução social, indivisibilidade da liberdade e necessidade do colapso da sociedade para isso, e somou aos seus pensamentos e influências anteriores, como a importância revolucionária de camponeses e a recusa a uma democracia parlamentar. Mas até esse momento, suas ideias gerais não estavam tão próximas assim do socialismo libertário, já que ele ainda defendia a possibilidade de uma ditadura revolucionária para ajudar na emancipação eslava. Um outro momento importante na vida de Mikhail foi o levante da população de Dresden em 1849 na Alemanha, em favor da Constituição de Frankfurt, que defendia uma Alemanha federativa e democrática, mas que acabou sendo recusada pelo rei da Saxônia. Por acaso, Bakunin estava na cidade tentando promover algumas agitações. Ele não estava nem aí para os objetivos democráticos burgueses dessa galera, já que eles não eram nem eslavos, nem social-revolucionários. Mas ambos tinham os reis da Prússia e da Saxônia como inimigos, e quando Richard Wagner carregou ele para conhecer o quartel-general dos rebeldes, Bakunin pulou de cabeça e entrou na treta. No fim, eles foram derrotados e Bakunin e outros sobreviventes foram presos pelos saxões. Ele foi condenado à morte e preso por 1 ano. Conseguiu suspender a pena e foi entregue para os austríacos, ficando mais 11 meses na fortaleza de Olmütz, onde passou a maior parte desse período acorrentado na parede da cela. Foi mais uma vez condenado à morte e perdoado, e por fim, entregue aos russos. Assim ele passou 6 anos na fortaleza de Pedro e Paulo, perdeu os dentes para o escorbuto e teve outros grandes danos físicos. Lá dentro ele chegou a escrever uma carta ao Tsar pedindo perdão pelos seus erros contra a autocracia. O Tsar pediu para ele fazer isso para ser solto, só que Bakunin não fez bem aquilo que ele esperava. A maior parte da carta era uma descrição do que ele fez entre 1848 e 1849, pedindo perdão pelo que fez nesse período. Mas no fim do texto voltou a descer a lenha na Rússia, falando que é o país mais tiranizado da Europa. Isso tudo sem delatar o nome de nenhum dos seus companheiros. E por não ter o que queria, Nikolai I decidiu que Bakunin apodreceria na cadeia até o ano de 1857, quando parentes de Bakunin, com posições importantes no reinado de Alexandre II, conseguem pedir o exílio no lugar da prisão. Assim ele passa 4 anos na Sibéria, onde se casa com Antonia Kwiatkowska e começa a jogar papo na cabeça do Muravi Amurski, seu primo e governador da Sibéria, pedindo para ele se tornar o ditador da Rússia revolucionária. Ele não consegue o que queria e ficou trabalhando por lá até 1861, quando Muravi foi substituído por outro dos parentes de Mikhail, que deu para ele a permissão de viajar. E assim ele se enfia numa viagem até Londres, passando por Japão, São Francisco e Nova York. Nesses 12 anos que Bakunin passou afastado, suas teorias e motivações se mantiveram as mesmas, e ele continuou querendo participar da ação. Em um momento, ele se junta com 200 poloneses para ir até a Lituânia, querendo juntar o povo de lá numa força rebelde para atacar o Império Russo. O plano foi um desastre e acabou matando as ilusões de Mikhail sobre nacionalistas poloneses e esfriando a importância que ele dava para a causa pan-eslava. Em 1863, ele deixa Londres e vai para a Itália, onde usou o descontentamento que existia por lá com a monarquia e o nacionalismo para ajudar a fundar as primeiras organizações que deram origem ao movimento anarquista. Uma delas foi a Confraria Internacional, que ele fundou em Nápoles e já em 1866 conseguiu alguns seguidores. Essa organização era contrária à autoridade, ao Estado e à religião, defendia a autonomia comunitária, o federalismo e o socialismo, afirmando que a revolução social não aconteceria de forma pacífica. Outra delas foi a Aliança Internacional da Democracia Social, que já apresentava um programa explicitamente anarquista, tendo uma organização hierárquica menos rígida que a confraria e dando uma maior importância ao federalismo, afirmando a necessidade do fim dos governos nacionais que deveriam ser substituídos pela união de associações agrícolas e industriais livres. Essa organização defendia uma sociedade em que as classes sociais fossem extintas e que existisse nela uma igualdade política, econômica e social dos dois sexos. E para se chegar nessa sociedade,
Eles tinham um plano que envolvia o fim da herança para que cada pessoa no futuro viva só com o fruto do seu próprio trabalho e que a terra e os instrumentos de trabalho sejam utilizadas apenas por trabalhadoras e trabalhadores. Essa aliança teve seções instaladas em diferentes cidades, como Barcelona e Madrid na Itália, Lyon e Marsella na França, e a mais importante ficava em Genebra, na Suíça, onde Bakunin cuidava da Comissão Central. Nesse período, a Associação Internacional dos Trabalhadores, que conhecemos como Primeira Internacional, já existia e tinha grande relevância. Com o objetivo de formar um grupo radical ativo dentro da Internacional, a aliança pediu para ser admitida como parte dela. Eles queriam manter certa autonomia lá dentro, como um grupo coeso e com certa divisão do restante. A galera marxista, blanquista e sindicalista do Conselho Geral da Internacional achou aquilo um absurdo por verem como uma divisão desnecessária que causaria mais treta do que qualquer outra coisa, e só aceitariam a união com as filiais da aliança se essa fosse dissolvida. E assim rolou. Mas mesmo com a dissolução da aliança, Bakunin continua tendo uma influência relevante nessas sessões, e aqui começa a onda de tretas entre Bakunin e Marx e seus respectivos seguidores. Como esse vídeo já tá gigante, as discussões e suas motivações são complexas e o objetivo dessa série de vídeos é apresentar o básico sobre a vida de Mikhail, não vou entrar em detalhes. Se vocês quiserem saber mais, podem buscar nas referências que estão no comentário fixado. Mas ainda assim podemos resumir essa bagunça toda. O Marx mexeu trocentos palitinhos para expulsar o Bakunin da Internacional. Uma dessas puxadas de tapete envolvia mudar o Conselho Geral de Londres para Nova York, com o objetivo de diminuir a presença de apoiadores de Bakunin. E no fim é esse movimento que, além de expulsar Bakunin da Primeira Internacional, vai causar a morte dessa organização, que acabou por inatividade. Depois da expulsão de Bakunin e das mudanças que Marx causou na Internacional, vários socialistas libertários saíram dela e formaram a Internacional Anti-Autoritária. Bakunin já estava velho, com vários problemas de saúde, e diminuiu muito as suas atividades, não chegando nem a participar da reunião que decidiu pela criação de uma nova Internacional. Em 1873, ele escreve para o Jornal de Geneve, anunciando seu afastamento da vida revolucionária. Em 1874, ele tenta participar de uma revolta anarquista na Bolonha, que não podemos nem falar que falhou, já que ela nem começou. A galera que invadia os portões e substituía as barricadas nas ruas não conseguiram e correram com medo da polícia, deixando Bakunin esperando dentro da cidade. Bakunin ficou tão triste com o fracasso que os amigos dele que tiveram que tirar da cabeça dele a ideia de suicídio e raspar sua barba para disfarçar ele de padre e mandar para a Suíça. Depois desse fracasso, ele viveu se distanciando ainda mais de seus amigos e morreu em 1876 no hospital de Berna. E aqui terminamos o terceiro vídeo da série sobre o básico dos anarquismos. Até o fim do ano vamos ter mais 2 vídeos que vão sair alternando entre aqui, no canal da Biblioteca Terra Livre, e no canal Ilha de Ignorância. O próximo vídeo vai ser sobre Kropotkin e vai sair na última quarta de novembro no canal Ilha de Ignorância. Então, se quiser acompanhar toda a série, não esqueça de se inscrever nos 2 canais. O link tá aqui no comentário fixado. E por hoje é só. Até o próximo vídeo.